projeção, vamos explicar de forma simples, é quando a gente se vê no outro, né? Ao invés de ver o outro como ele é, o outro com as coisas que ele pode fazer, com o que ele pode realmente ser, em vez da gente ter uma visão real da pessoa, a gente se enxerga no outro. Então, muitas vezes, a mãe se enxerga no filho, o pai se enxerga no filho, porque quer que o filho seja uma extensão dele. E quando o filho vai escolhendo um caminho muito diferente, ou quando o filho tem um temperamento muito diferente, desenvolve uma personalidade bem distinta, o pai e a mãe ou ficam frustrados, ou ficam achando que o filho está com problema, que tem que ser levado no psicólogo, que tem que... Em alguns casos tem sim, gente, mas eu tô falando nesse caso específico da projeção, é uma simples distorção. A pessoa, em vez de ver um outro ser humano, com outro temperamento, com outra personalidade, ela vai ver que essa pessoa deveria ter características parecidas com a dela, que essa pessoa deveria ter gostos, enfim, tendências parecidas com a dela. E se não tem alguma coisa errada. É quando a pessoa fica se buscando no outro. Então eu dei um exemplo aqui de família, porque família isso acontece demais. Filho com a mãe, com os pais também acontece muito. Irmão um com o outro. E uma das coisas mais interessantes também é quando isso acontece no amor, no campo dos relacionamentos afetivos, né? Nós vamos falar aqui de duas situações em que a projeção fica muito forte. E por que a projeção danifica e dificulta os relacionamentos? Com certeza aí você já sacou por quê, mas aqui a gente vai fazer um mergulho mais profundo para entender a projeção. Você vai perceber em quem você está se projetando, você já vai conseguir fazer essa análise aí. E você vai perceber como se desprojetar, como voltar para si e enxergar o outro, né? É o que a gente chama de cair na real, desiludir. E no tarô, a carta que representa isso é a carta da Torre. E eu adoro a carta da Torre. O Eduardo também, a gente comenta muito sobre isso, desilusão, decepção, que delícia, que maravilha, gente. Porque se teve uma decepção, uma desilusão, é porque tinha uma ilusão, é porque tinha um excesso de expectativa naquela pessoa e aquela pessoa não podia te dar aquilo. Então, uma hora a casa ia cair. A carta da Torre é disso, né? Fala disso, quando a casa cai, né? É aquele castelo de areia ou aquele castelo de cartas. Ele é lindo, maravilhoso, bate um ventinho, caiu. É aquela coisa, gente, que não tinha estrutura sólida, base firme para se desenvolver. É simplesmente uma projeção. Era uma ideia sua que você estava fazendo da pessoa, uma ideia sua que você estava fazendo de uma situação, né? A gente já falou um pouquinho de ideal aqui e o ideal está muito dentro da projeção, mas agora nós vamos focar de uma forma mais objetiva nessa questão de quem será que eu estou me projetando? Em quem será que eu estou me projetando? Em quem será que eu estou me vendo ao invés de ver a pessoa? Muito provavelmente é numa relação que não tá legal, ou muito provavelmente é numa situação, num relacionamento que está me frustrando. Ai, Bárbara, a pessoa sempre me frustra. Ai, Bárbara, essa pessoa, sabe, eu sempre espero algo dessa pessoa e essa pessoa não faz. Tem projeção aí. E a gente vai começar a identificar hoje, tá, gente? Sempre que eu faço os vídeos, é preciso que eu explique. Você não vai eximir a responsabilidade da outra pessoa fazendo isso, sabe, gente? Não se sinta, então a culpa toda é minha, então a pessoa não tem que fazer nada porque eu tô projetando. Gente, não vamos fazer essas deduções literais, né? Se você tá vendo esse vídeo, não é a pessoa que tá vendo esse vídeo, então você tá assistindo esse vídeo para fazer a sua parte, para ficar bem, né? Então faça a sua parte e com certeza a sua vida vai desbloquear em todos os seus relacionamentos. E aquela pessoa, né, que não quer ter uma mudança, que não quer melhorar, aquela pessoa vai sair da sua vida, porque só vai ficar quem estiver no mesmo nível que você. Isso é uma limpeza necessária, uma limpeza importante. E é uma coisa que a ilusão não permite. A ilusão fica fazendo com que a gente segure pessoas e situações na nossa vida que não estão servindo, que não estão sendo funcionais. Percebe, gente? A nossa vida ela tem que funcionar. E quando a gente segura a ilusão, quando a gente fica segurando esse castelo de cartas para ele não cair, segura daqui, segura dali, com o queixo você segura outra parte, com o pé você segura outra parte e o castelo tá caindo, tá caindo. Em algum momento você vai cair junto com ele. E aí você vai falar, poxa, Bárbara,
quinto relacionamento que eu tento, é o 10º relacionamento que eu tento e nunca dá certo. Ou então, poxa, Bárbara, tal e tal situação na minha vida sempre se repetem. Tem ilusão aí, gente. E onde tem ilusão, tem projeção. Então vamos lá. Eu vou falar com vocês, começando, né, de duas situações. A primeira, como eu falei, de relacionamento afetivo, onde entra a paixão. E a segunda é a questão de inveja. E aí a gente vai entender a projeção a partir desses dois pontos. Então, olha só. Eu, né, até fiz um vídeo, vou até dar um exemplo meu, tá? Eu me projetei muito no Eduardo no começo do relacionamento. E isso faz parte da paixão. A paixão é quando você sente que você não vive sem aquela pessoa. É quando você sente que, né, você precisa daquilo, ou então você não vive sem aquela coisa, sem aquela situação na sua vida, você precisa daquilo e você fica paranoico até acontecer aquilo. Por quê? Sempre tem a projeção aí. No meu caso, como que eu me via no Eduardo, né? Como que eu me projetei nele? Então, no inicinho do relacionamento, até no vídeo que eu falo, né, como atrair o amor da minha vida, com a lei da atração, vocês já devem ter visto. Eu comento o quê? Que ele chegou e começou a fazer uma série de gracinhas. Ele se apresentou pra mim assim, sabe? Muito engraçado, muito divertido, muito bobo, muito alegre, muito corajoso, muito solto, sabe? Palhaço mesmo, assim. Ah, vou zoar e não tô nem aí, totalmente solto. E eu era muito séria. Era muito séria. Eu sentia que eu tinha que ser séria, porque eu, dentro de mim, eu não sou séria. Não sei se vocês já repararam nos vídeos, mas assim, eu não sou aquela coisa assim, correta e séria. Não, eu não fico bem sendo tão certinha, né? Eu acho que isso todo mundo, mas alguns mais, outros menos. Eu, internamente, minha alma, eu sou muito boba, eu gosto de brincar, eu gosto de piada de futebol, eu gosto de cada coisa idiota, gente, que, como eu falei já em um vídeo, ninguém ri e eu tô morrendo de rir. Eu adoro rir sozinha, sabe? Eu rio de umas coisas infantis, de coisa de criança mesmo. Então, assim, esse humor mais ácido, mais inteligente, eu às vezes nem rio muito. Eu rio de bobeira, de palhaçada mesmo. É coisa muito simples, muito boba. Eu sou assim, sou aquela boba alegre mesmo. E eu gosto de fazer gracinha, eu gosto de divertir. Só que eu tava num momento da minha vida que eu tava indo contra a minha alma completamente. Não completamente, senão eu teria morrido, né? Quem nega a alma totalmente, às vezes entra em quadros de depressão ou de síndrome do pânico que leva até a morte. Mas no meu caso eu tava quase totalmente assim, abandonada do meu temperamento, né? Eu tava achando que eu tinha que ser muito séria, né? Desde que aconteceram algumas coisas na minha vida lá pra trás, quando eu era mais novinha, eu interpretei a vida dessa forma. Eu tenho que ser séria. Eu tenho que saber lidar com tudo. Eu tenho que ser muito correta, muito séria. Tudo depende de mim. Aquela coisa que a gente faz, né? E infelizmente a gente faz. Então eu tava muito assim ainda, tinha reflexos disso. E aí eu tava negando completamente essa palhaça, essa pessoa espontânea, essa pessoa bestona mesmo que eu sou, muitas vezes. E ele chegou pra mim desse jeitinho. Se ele tivesse chegado pra mim, um homem sério, sedutor, pagando de sexy, e gente, eu acho ridículo, entende? Tem outras mulheres que gostam, mas eu acho ridículo, sabe? E aí, gata, não sei o que, ai gente, ele não ia conseguir nada, mas ele chegou cantando música em espanhol, rebolando, gente, ele chegou tão bobo, mas tão bobo, que eu começava a rir, eu não aguentava. E quantos anos tinha que eu não ria tanto, que eu não ficava tão à vontade? Olha, é uma bênção, não é? Mas é um grande perigo. É um grande perigo. Por isso que eu falei no vídeo, né? Que eu conto sobre o Eduardo. Eu falei, gente, eu fui na fossa depois, eu fiquei super mal, porque eu ficava sentindo, eu preciso desse cara, eu preciso dessa coisa na minha vida, eu não vou ter essa coisa mais na minha vida, como é que eu vou fazer? Por quê? Porque quando você tá nesse nível de paixão, nesse nível de desespero por uma pessoa, aí se você já esteve assim, ou se você está assim ultimamente, o que a sua cabeça fala? Ele é lindo, ou ela é linda, ela é incrível essa mulher que apareceu, ou esse cara que apareceu é tudo. Meu Deus! Por quê? Porque ele ou ela está apresentando uma coisa
que dentro de você, você está negando e que faz parte da sua alma. Então você fica apaixonado. Por quê? Porque você quer realizar aquilo. A sua alma nunca vai abrir mão. A minha alma nunca vai abrir mão de ser boba. Eu não gosto de ser séria. Eu não gosto de coisa certinha. Eu não gosto de coisa séria. Eu gosto de improvisar. Meus vídeos são todos improvisados. Eu falo de intuição. Funciona assim pra mim, né? Então, veja bem, eu tava segurando tudo isso. Segurando essa espontaneidade alegre e boba, sabe? Então, ele veio daquela forma. Eu falei, eu preciso desse homem. Eu preciso desse ser na minha vida. Por quê? Porque a minha alma viu, identificou. Bobeira, gracinha, diversão, riso. Quanto tempo... Nossa, é isso que estava faltando. Então, gente, a paixão, ela mostra muito pra gente a projeção, sabe? Esse encantamento absurdo, é como se você tivesse encantado mesmo, né? Enfeitiçado por aquilo. Porque você está recalcando aquilo dentro de você. Então eu fiz um exercício, que é um exercício que eu só posso aplicar nas consultas, porque ele tem que ser guiado. É um exercício com uma pessoa, né, que está fazendo acompanhamento comigo, e ela identificou nela 3 características: determinação, força e coragem, né? Ela identificou essas 3 características nela e ela estava um pouco deprê, tava triste mesmo, tava com todo aquele complexo de inferioridade, essas coisas todas, mas ela identificou que ela tava recalcando essas 3 características nela. Ok, através da técnica, através do exercício, né? Não é só uma coisa que ela pensou porque ela não estava conseguindo ver essas qualidades nela, mas através do exercício guiado ela achou esses 3 pontos. E aí, de acordo com as cartas, de acordo com o jogo dela, eu lancei a pergunta: então me fala, como que é o seu ex-namorado? E aí ela falou, uai, Bárbara, ele é assim, como eu te falei. Ele é determinado, ele faz o que ele quer, sabe? Ele é dedicado, ele vai lá e consegue as coisas, ele é forte. Aí eu falei, ele é corajoso? Ele é corajoso. Aí ele é determinado? Ele é determinado. Aí ela ficou assim, peraí. Falei, pois é. Por que você tá nessa paixão toda? Por que você tá nessa fossa toda? Porque ele terminou o relacionamento. Porque você precisa colocar essas qualidades à tona. E você estava super bem enquanto estava com ele, porque ele te mostrava essas qualidades. E como você se via nele, você se sentia realizada só dele estar perto. Gente, às vezes a gente se sente realizado só de ter alguém que faça aquilo. A gente se realiza através das pessoas. Isso é um grande perigo. A gente aprendeu que isso é bonito. Fulana, eu tô feliz por você. Feliz por você é uma coisa, mas eu tô me realizando através das suas atitudes. Sendo assim, eu posso continuar na minha zona de conforto sem realizar minha alma? Isso é um grande perigo da projeção. E aí essa pessoa vai embora e você fica vazia da coragem, da força, da determinação. Você começa a só ver que você não desenvolveu aquilo, que você não trouxe aquilo para fora. Então, dessa forma é que acontece a projeção na paixão. Identifique, gente, isso é muito importante. Às vezes o casal tá junto tem muitos anos, mas ainda tem projeção, né? Então é extremamente importante perceber isso. Quando eu comecei a brincar, a me divertir, e quando eu comecei a ficar boba, dar vazão à minha natureza, né? Eu não fiquei tão dependente mais do Eduardo para que ele fosse assim. Tanto que teve um momento na nossa vida que eu vi que o Eduardo não era só isso. Eu vi que ele tinha momentos de preocupação, de seriedade. E aí eu via aquilo, eu pensava, não, ele não pode ser assim. Cadê? Ele tem que ser alegre, ele tem que ser divertido. E na minha cabeça, eu imaginava que eu estava fazendo isso pro bem dele. Mas ele mudou, ele não pode mudar, ele tem que ser aquela pessoa alegre. E eu fiquei um saco. Eu fiquei tentando fazer com que ele ficasse alegre e otimista. Às vezes ele estava bem, ele só estava na dele ali, no processo dele. Mas não é porque eu queria ele bem. Olha que loucura. É porque eu precisava dele sempre motivado, sempre alegre, sempre divertido. É um horror. Isso dá todo o problema dentro de relacionamento possível, gente. E aí eu falei que eu ia falar da inveja, mas esse vídeo vai ficar muito longo, então vou fazer um comentário rápido para que vocês entendam. A inveja é a mesma coisa. A inveja é a mesma coisa, é o mesmo processo, só que eu vou morrer de ódio.
Muitas vezes eu posso ter aprendido, né? Posso ter desenvolvido a crença de que eu tenho que ser uma pessoa discreta, quietinha, discreta, que eu não posso me destacar, que eu tenho que usar maquiagem neutra, roupinha básica, e aí chega uma mulher com uns paetê, com umas penas, com umas plumas, sabe? Por mais que eu não goste exatamente da roupa dela, eu vou falar, nossa, que baranga, querendo aparecer. Ai, gente, é porque dentro de mim eu tô precisando me destacar, só que eu não tô aceitando esse destaque. A projeção, ela é muito séria. Ela faz com que a gente se enxergue no outro, dificultando nossos relacionamentos e o nosso bem-estar com a gente mesmo. Perceba aí, onde será que eu estou me projetando? Em quem será que eu estou me projetando? E também é interessante, será que aquele parceiro ou a parceira com a qual eu estou me relacionando se projeta em mim? Será que é por isso que aquela pessoa fica me cobrando tantas coisas que não tem a ver comigo? Muito provavelmente ela está com essa expectativa de que eu supra ela emocionalmente, mas é sempre uma coisa que a pessoa não está se dando, não está assumindo na sua alma. Bom, gente, essa é uma reflexão profunda, mas eu achei importante trazer. Se você curtiu, dá aquele joinha para divulgar o canal. Vamos para mais um Veda, eu tô super animada. O próximo vídeo, eu tô pegando algumas sugestões de vocês, mas eu também tô pegando as inspirações minhas e a gente vai mesclando. No próximo vídeo eu quero falar um pouquinho sobre o magnetismo pessoal, como ser uma pessoa magnética, tá bom? Um beijo e até o próximo.